Meu nome é Américo, eu sou advogado, eu tenho 37 anos. Eu vim de uma família tradicional de São Paulo. Meu pai, ele era envolvido no ramo de gráfico, né? Ele tinha uma gráfica há muitos anos, lá na Rua Augusta, bastante tradicional, bastante conhecido. Nunca passamos fome, mas era sempre muito limitado, né? Então eu comecei a ter aqueles pensamentos que eu deveria ter tão somente um emprego para que desse para pagar as minhas contas no futuro, né? Então não tinha muita perspectiva de futuro vendo aquela situação. Concomitantemente a isso, eu passei também a ter alguns complexos. Então, com um complexo de inferioridade, eu já tinha medo de ir a determinados lugares, tinha vergonha de chegar, até mesmo para conversar com algumas pessoas, tudo por conta desses pensamentos que me rodeavam, pensamentos que faziam com que eu permanecesse de uma maneira pequena. Eu, com muito esforço, consegui entrar numa faculdade na época, faculdade de publicidade, consegui me formar com muito esforço, meu pai me ajudando a pagar, eu também trabalhando, paguei, mas não tive sucesso naquela empreitada, né? Procurei emprego, procurei e não consegui achar. E foi onde eu acabei me endividando. Fiz muitas dívidas. Essa dívida gerava em torno de aproximadamente R$100 mil. Mesmo sendo bastante jovem, essa dívida chegou nesse patamar. Então foi onde eu comecei a pedir emprestado. Então eu pedi emprestado para amigos meus do próprio trabalho, pedi emprestado para outros colegas, para minha própria família. E isso para mim era muito vergonhoso, né? Porque eu não via saída. Humanamente, naquele momento, o pensamento que vinha na minha mente era o seguinte: olha, você não tem como sair dessa bola de neve. Eu não entendia o porquê que a minha vida não andava. Eu não conseguia entender o porquê de tanto fracasso. Porque eu nunca fui uma pessoa que não gostasse de trabalhar, eu sempre gostei de trabalhar. Eu sempre fui esforçado nas coisas que eu fazia, mas eu não via a saída, eu não via a situação mudar. Então, eu procurei buscar em outros lugares, com pessoas, as pessoas até falam: poxa, mas você vai conseguir chegar lá. Mas eu tinha esse problema, dentro de mim, eu tinha esse pensamento que não ia chegar. Então, dentro de mim, eu não conseguia desenvolver algo para eu me libertar daquele pensamento pequeno, aquele pensamento de escassez, de limitação, digamos assim. Eu falava: poxa, eu tenho uma faculdade, eu tenho um nível superior. Poxa, teoricamente eu estou à frente de muitas pessoas. Teoricamente, um curso superior, uma faculdade, né, você ter um conhecimento técnico sobre determinado assunto, vai fazer você sair na frente do mercado de trabalho. Mas eu não conseguia arrumar um emprego. Foi aí que, conhecendo a Aline, que hoje é a minha esposa, né, foi quando ela me fez o convite de vir até a Igreja Universal do Reino de Deus. De cara eu percebi que o ambiente ali era diferente, de cara, porque eu pude perceber detalhes de pessoas que eu jamais tinha visto na minha vida. Então, pessoas que chegavam doentes sendo curadas. Doenças raras, doenças que aos olhos humanos não tinha saída. Pois bem, eu vi pessoas prosperando, pessoas tendo avanço na área financeira, que era o que eu mais procurava na época. E eu não sabia onde encontrar. E detalhe, pessoas que eram teoricamente paupérrimas, sem condições nenhuma, sem estudo, pessoas que não tinham nem o primário, digamos assim, né? E vencendo, e contando, e prosperando. Eu falei: poxa, peraí, esse é o lugar. E aí eu pude perceber que, na verdade, o segredo estava no altar. Ali eu percebi que eu poderia extrair daquela direção que estava sendo passada, do altar, o meu sucesso para a minha vida. Não só a vida financeira, né, que todos querem, que pelo menos era o que eu mais queria, né, um conforto financeiro, mas para todas as outras áreas. Porque outrora eu também não dormia, eu tinha medo de dormir no escuro, eu tinha receio de sair na rua, eu tinha receio de me encontrar com pessoas, porque esse complexo de inferioridade me perseguia. A minha história vai começar a ser construída do altar em diante. Eu pude perceber que os meus pensamentos começaram a mudar com relação a várias coisas que eu pensava outrora. Então o altar me trouxe força, o altar me trouxe determinação que antes eu não tinha. E eu pude
imediatamente colocar em prática esses ensinamentos que o altar estava me dando. Mas essa força, ela veio do altar. Eu sei, eu tenho convicção disso, que foi a partir do momento que eu estive no altar, que dali em diante a minha vida deu uma guinada, mas uma guinada não só no aspecto financeiro, mas em todas as áreas da minha vida. O próprio altar me passou essa visão da força, né, da força interior. E eu comecei a desenvolver essa força dentro de mim. E o interessante é que eu ainda cursando direito, fazendo o curso, junto com a minha esposa, nós já tivemos essa visão de abrir o nosso escritório. Obviamente que não foi fácil, não foi simples, mas essa força, esse discernimento, a visão que o altar nos trouxe, nos deu condições base para ir em frente, para ir adquirindo, e foi aí a gente foi crescendo, os clientes foram aparecendo e aí o nosso escritório aflorou. E foi onde que nós continuamos trazendo pessoas para trabalhar conosco, e hoje nós estamos aí participando das grandes bancas dos juristas em grandes escritórios de tradição, e nós somos considerados ainda como jovens advogados. Temos ações, negócios em todo o Brasil, em vários estados do Brasil, mas eu tenho certeza que tudo isso foi fruto da força, da mudança dos meus pensamentos que eu adquiri ali no altar. E essa mesma mulher que me trouxe à igreja, a Aline, hoje nós estamos casados já há 13 anos, estamos felizes, bem. Nós temos hoje um apartamento bastante aconchegante, né, numa área muito boa lá da nossa cidade. Mas o mais importante de tudo isso, o que está acima de tudo isso, é o meu relacionamento com Deus. É o que está dentro de mim, é esse espírito da fé que tomou posse do meu corpo, que é o Espírito Santo. Sem ele, eu sei que eu não vou ter direção. Sem ele, eu sei que os meus negócios vão degringolar. Então hoje eu sou grato a esse Espírito da fé que me conduz, que me dirige, que me dá forças, discernimento, visão para que eu possa, no futuro, ter o sucesso em todas as áreas da minha vida.